Professor, e o que falta para essa decisão condenatória transitar em julgado e ocorrer a decretação do cumprimento das penas contra Bolsonaro e também aos demais réus que foram condenados? Que os prazos dos recursos sejam observados e possivelmente os recursos serão manejados pelas defesas dos réus e que esses recursos sejam julgados. E aí eu explico. São poucos os recursos, Estevão, porque a rigor nós estamos falando de ação penal originária do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós não estamos falando das ações penais que habitualmente acompanhamos no noticiário, que intentadas em desfavor de réus comuns, pessoas comuns, começam na primeira instância, nas varas estaduais, nas varas federais, com direito a duplo grau de jurisdição, com recurso a tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Não. Aqui nós estamos falando de uma ação penal que decorreu do chamado foro especial por prerrogativa de função, que diz que grandes autoridades já são acusadas diretamente perante tribunais. Então, como o ex-presidente Bolsonaro foi acusado de cometer crime na vigência do mandato, e também ex-ministros de Estado, um atual deputado federal e um ex-comandante de uma das forças do Brasil, a ação penal foi direto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma hipótese em que não há duplo grau de jurisdição, até porque não existe nenhum tribunal acima da Suprema Corte, nem se teria a quem recorrer. Mas existem dois recursos possíveis dentro do próprio tribunal. Um deles, os embargos de declaração, que certamente serão opostos agora pelo ex-presidente e demais réus. Os embargos de declaração não têm o objetivo de mudar o conteúdo da decisão, de absolver, por exemplo, quem foi condenado. Ele se destina apenas a esclarecer dúvidas sobre o teor da decisão prolatada, a colmatar lacunas, a sanar eventuais obscuridades, contradições do texto do julgamento, ou compreende? Então, esses embargos têm essa finalidade. Mas eles têm uma consequência processual. Eles suspendem o prazo do próximo recurso. Por quê? Porque como eles se destinam a esclarecer o conteúdo da decisão, então o prazo fica suspenso até que o tribunal aprecie os embargos. E depois são cabíveis, em tese, embargos infringentes para que o plenário reaprecie a matéria decidida pela turma. Mas o tribunal já entendeu, Estevão, e aqui eu concluo, o tribunal já entendeu que os embargos infringentes, eles só são oponíveis quando há uma divergência qualificada. Eu te explico o que é isso. Embargos infringentes nunca são aceitos quando a decisão é unânime pela condenação, mas sim quando há uma dissidência. Mas essa dissidência não pode ser de apenas um voto. Então, nas turmas, o tribunal já entendeu que essa divergência teria que ter sido de 2 votos, com 3 pela condenação, 2 pela absolvição, para que se pudesse recorrer ao plenário na via dos embargos infringentes. Então, eu antevejo que nós teremos embargos de declaração, esses embargos de declaração possivelmente serão desprovidos, e aí teremos o prazo dos embargos infringentes. E o relator, ministro Moraes, certamente vai negar seguimento aos embargos infringentes por entender que não houve 2 votos dissidentes e sim um. A defesa ainda terá um agravo para o colegiado para discutir a inadmissão dos embargos infringentes. Moral da história, Estevão, para resumir, de forma resumidíssima, isso deve levar esse processo até novembro, no mais tardar início de dezembro, para o quê? Para o trânsito em julgado da decisão condenatória. Trânsito em julgado é aquela característica da decisão judicial irrecorrível, a decisão judicial que não suporta mais recurso. Aí se iniciará imediatamente o cumprimento da pena.